Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou ensinar a criar esse efeito super legal aí de 16 bits. Na verdade, esse efeito vai simular o aspecto dos games, né? Os games antigos, inclusive muita gente joga até hoje. International Superstar Soccer Deluxe. Eu tenho essa bela fotografia aqui que eu baixei do Fotolia, que é o banco de imagens da Adobe, esse Mitsubishi Lancer Evo, uma bela fotografia que inclusive eu quis fazer a simulação nessa imagem, com esse cenário, para fazer uma alusão ao game Side Poker, né, que eu joguei muito quando eu era criança, que é um game muito legal na época do Super Nintendo. E ele tem esse aspecto que a gente vai reproduzir, inclusive, aqui no Photoshop. Existem dois caminhos que a gente pode seguir, né? Eu vou mostrar os dois para você comparar e ver qual que você gosta mais. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu vou duplicar a minha camada para a gente ter um backup, né? A primeira coisa, então, é, na verdade, reduzir as cores dessa imagem, porque os games, antigamente, eles eram criados em pixel art, né? O que a gente vai fazer, na verdade, é uma simulação. E as cores também eram reduzidas, a gente não tinha uma riqueza de cores, até mesmo para não ocupar muito espaço, porque os cartuchos e outras plataformas, eles tinham que ter o tamanho bastante reduzido para poder rodar nos consoles antigos. Então, o que a gente vai fazer é uma redução de cores. Eu vou aqui no menu Filtro, e a gente vem em Galeria de Filtros, e nós vamos escolher a opção de Recorte de Arestas, que fica aqui em Artístico. Olha só que legal. A gente vai fazer, então, isso aqui. A gente tem que reduzir a quantidade de cores. Eu posso regular aqui em número de níveis, simplicidade da aresta e fidelidade da aresta, né, para a gente ter mais ou menos esse aspecto, né? Para a gente não ter a imagem totalmente definida. Olha que legal, a imagem já começa a perder qualidade, né? Eu vou deixar aqui 8, né? 0 e 1. Você pode fazer testes nas suas imagens. E a gente perdeu aqui informação do céu. O que a gente pode fazer é vir no menu Editar, Atenuar, Galeria de Filtros. Eu uso muito esse recurso porque o atenuar permite uma mesclagem entre a imagem original e o efeito que a gente aplicou. Então a gente pode trabalhar com opacidade, também modos de mesclagem, né? Nesse caso eu vou trabalhar com um pouco de opacidade. Vou deixar aqui 60. A gente pode deixar também em 100 e depois apagar, né? Com a borracha apenas para apagar o cenário, né? Apagar o fundo, porque ficou muito legal o original, mas aqui no carro ficou bacana esse efeito. Então, por exemplo, eu posso atenuar aqui um pouco e também vir com a minha borracha, deixar uma opacidade, deixar visualizar aqui, e a gente pode deixar aparecer um pouquinho também do fundo, para a gente não perder essas informações dessas cores. Ok? Vou selecionar as duas camadas, Ctrl J para duplicar, Ctrl E para mesclar, e a gente vai ter então esse aspecto. A gente começou já a ter uma diferença da imagem original, certo? Agora o que a gente vai fazer é dar um Ctrl U e saturar bastante, porque os games eles tinham cores bastante vívidas, né? Então a gente vai saturar até estourar mesmo. Não precisa ser tudo aqui em 100, mas você pode deixar um número bastante elevado, por exemplo, 70. Vamos dar um OK. A imagem já começou a ficar bem legal, né? Já está parecido com games. Vou renomear aqui a minha camada. Saturação mais corte de arestas. Não preciso mais dessa. Ok. Vamos duplicar com Ctrl J. E agora, que é o que a gente comentou no início, de ter duas vertentes, né? Existem duas formas de deixar a nossa imagem pixelizada. Uma é através do filtro, pixelização e mosaico, né? Que a gente pode definir aqui, ó, agora o tamanho da célula, né? Então a gente define aqui se vai ser bastante quadriculado
ou não. Então aqui o número 7, 6 já começa a ficar interessante, né? Mas existe outra forma. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos no menu Imagem, Duplicar. O Photoshop vai criar uma nova aba com esse documento. Eu vou chamar de Pixelização. E essa aqui a gente vai fazer através do comando Tamanho de Imagem. Vou chamar de Tamanho de Imagem, meu arquivo, porque a gente vai comparar as duas formas. Então, o efeito Pixelização a gente já viu. Pixelização, Mosaico. Vou definir aqui 8. Esse é o aspecto. E aqui a gente vai fazer através do comando Tamanho de Imagem. Então eu vou pressionar o Alt Ctrl I ou Ctrl Alt I, tanto faz a ordem. E a gente pode ver aqui que a nossa imagem tem 1838 pixels de altura. O que a gente vai fazer é reduzir a qualidade dessa imagem, né? Reduzindo a sua dimensão. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, 500 e deixar a opção de reamostrar aqui, ó, a segunda opção de baixo para cima, pelo mais próximo, arestas sólidas. Então a gente dá um OK. Ok, reduziu a imagem e a gente volta ao tamanho original, né, 1800 e alguma coisa, ou você pode colocar, por exemplo, colocar aqui 2000 pixels de altura. E aí quando a gente volta, olha que interessante o aspecto. Vamos comparar com pixelização? Ó, pixelização fica legal, mas fica um pouquinho borrado, né? Já esse efeito de reduzir, a gente tem exatamente o que a gente estava querendo, ó. Com esse aspecto, né, das cores bastante definidas e com esse ruído, digamos assim, dos games. Olha que legal que fica o aspecto da imagem. Se você quiser pixelizar ainda mais, é só reduzir ainda mais. Então, por exemplo, vou definir aqui 250 pixels, Alt Ctrl I de novo, 2000, olha aí, ficou bastante pixelizado, ó. Então você vai definir dessa forma. Quanto menor o número de pixels, mais pixelizado vai ficar, né? Então, por exemplo, 50, a imagem vai praticamente sumir, ó. Quando a gente voltar ao tamanho que estava, então fica muito pixelizado. Então você pode definir, então, por exemplo, 500, Alt Ctrl I, 2000. Olha aí que interessante que ficou a imagem. E você pode ainda trabalhar com o contraste, né? Brilho e contraste. Aumentar aqui. Ó. E você define se vai deixar o contraste baixo ou o contraste alto, né? E aí você tem esse resultado. Ok? Então, entre os dois, eu julgo que o melhor resultado fica mesmo através do recurso tamanho de imagem, que a gente tem uma definição mais interessante. Ok? Bom, vamos fazer então com outra imagem. Eu vou fechar aqui essa. Eu não vou salvar, não tem necessidade. Inclusive, já que a gente salvou, né, como tamanho de imagem, vamos abrir novamente a imagem que a gente utilizou e comparar. Olha que interessante, ó. Com o Ctrl Tab a gente intercala entre as abas para a gente comparar. Olha que interessante, a imagem original e a nossa imagem que simula muitos jogos de 16 bits. Muito bacana, né? Vamos lá fazer com outra imagem? Ctrl O. Eu vou utilizar a fotografia dessa moça que eu utilizei na aula de efeitos criativos com máscara de corte. Caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar o link para você poder clicar, ou você pode clicar aqui também em cima na tela, ou nos comentários. Então vamos lá. Ctrl J para duplicar, filtro, galeria de filtros. Vamos no recorte de arestas, esse número já está legal. Vamos dar OK. Lembrando, se a gente quiser aplicar de novo, né, o último filtro, Ctrl Alt F ou Alt Ctrl F, tanto faz a ordem. Nesse caso não precisa, tá bacana assim. Ctrl U, saturação, deixa a saturação bastante forte. Vou deixar aqui em 60 nesse caso. Ok. Alt Ctrl I, tamanho da imagem. A imagem tem 1378 de altura, então vamos lá. 500.
1378, aliás, vamos colocar 1500 de uma vez. E aí, a imagem ficou com esse aspecto. Vamos em imagem, ajustes, brilho e contraste. E a gente pode mexer aqui no brilho, fica parecendo alguns games mesmo, é bem legal. Eu quero pixelizar mais, Alt Ctrl I, 500 não foi suficiente, 400, 1500, agora ficou mais pixelizado. Reduzir um pouquinho a saturação, ficou muito forte. Aí tá ok. Tá aí nossa imagem com efeito de 16 bits. Nesse caso, a gente pode ainda inserir o filtro de pixelização. Para retratos fica bem legal a gente colocar ainda mais. Então, nesse caso aqui, 8. E aí, se ficar muito forte, a gente pode vir em atenuar, né? Reduzir um pouquinho. E, bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal profissional. Eu vou deixar aqui embaixo os links das minhas redes sociais, o meu canal profissional no YouTube e também o meu Behance. E também não se esqueça de se inscrever no canal do Design Culture para poder receber todas as atualizações, videoaulas, dicas, inspirações e muito mais. Eu vou deixar também o link aqui da matéria, do artigo, onde eu coloquei inclusive mais links e assuntos relacionados a essa aula. Um abraço e a gente se vê num próximo tutorial.